Olá, bem-vindos ao Conversas com o Meio. Eu sou Guilherme Werneck e hoje a gente recebe o Marcelo Rubens Paiva, que escreveu o livro Ainda Estou Viva, que virou esse ano um filme do Walter Salles, está indo para Veneza, um filme que está rodando todos os festivais. E é justamente um filme que conta a história da mãe dele, que é essa mulher que perde o marido durante a ditadura, que nos anos 2010 tem Alzheimer e ele passa a ter que cuidar da mãe, mas na verdade ele conta a história da vida dela, que é incrível. A gente fala de outros assuntos também, a gente fala de música, a gente fala de política, a gente fala de ditadura de Bolsonaro. Uma conversa super interessante. Vem comigo. O Ainda Tô Aqui acabou de virar filme com Walter Salles, está fazendo sucesso mundo afora. Você foi consultor no roteiro, né? Que você viu o filme? O que você acha dessa adaptação? Olha, eu não posso falar muito, viu? Nós temos um pacto de manter sigilo das coisas, dos detalhes. Mas é um filme que, sim, eu vi, sim, eu ajudei, participei. Não sou roteirista, sou mais uma espécie de um consultor. E lia e ia e voltava o roteiro para mim, né? Aliás, como todas as obras que eu assino os direitos, que são baseados em obras minhas, ou seja, uma peça de teatro, ou seja, um longa, eu sempre peço para autorizar, um pouco porque eu já tive umas experiências negativas assim de outras obras que eu não concordei com o resultado final, que eu acho que é uma coisa muito comum na vida de todos os escritores. Nem sempre a gente compra a ideia que foi adaptada, porque muitas vezes eles mudam o essencial da coisa, aquilo que a gente quer falar, eles, sei lá, eles se colocam. Eu já vi coisas absurdas acontecerem assim, com obras minhas. Qual é das adaptações suas que você não gosta? Assim. Eu não posso falar que é muito deselegante, mas eu posso contar uma história, por exemplo, que eu tenho um livro sobre os Inocentes, a banda dos Inocentes, e a cena Uhum. cultural de São Paulo dos anos 70 e 80. É uma biografia que eu escrevi com o Clemente, que é da banda Os Inocentes, chamado Meninos em Fúria, e muita gente quis adaptar, a gente acabou vendendo para um grupo de gente que pareceu muito, muito bacana. Quando eles nos mandaram o projeto, não lembro se era o roteiro já, eles simplesmente tinham transformado o projeto numa ficção. Aí eu falei, escuta, mas então um filme sobre o Cazuza vai ser uma ficção? Um filme sobre o Renato Russo vai ser uma ficção? Não, não pode. E eu tinha acabado de assistir a série sobre o Sex Pistols, que é ótima, por sinal. Eu falei, vocês estão loucos? Quer dizer, por que vocês transformaram em ficção? Eles ficaram meio atordoados, entendeu? Eu não entendi qual foi o sentido disso. Então, às vezes, realmente uns grupos, umas produtoras que acertam e que são maravilhosos os projetos. Às vezes é até melhor do que o projeto original, mas tem algumas pessoas que realmente elas viajam na maionese, como se diz, né? Então eu tenho muito medo do que possam fazer com coisas pelas quais eu tenho muito carinho. E eu ainda estou aqui, como é um livro que fala da minha mãe, como é um livro que fala da minha família, eu particularmente tinha muito carinho. Por sorte, quem comprou os direitos foi uma pessoa que viveu aquela história, que conhecia aquela família desde a infância, que é nosso amigo desde a infância, e que é um tremendo Uhum. cineasta, que é o Walter Salles, e que tem uma sensibilidade de cineasta de, de alto gabarito. E para mim é um maior cineasta brasileiro ultimamente. Não sou só eu que falo isso, né? A sua trajetória já comprova isso. E com um elenco que é absolutamente espetacular, que ele
juntou, que é a Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, o Celton Mello, e muitos atores que trabalharam comigo ao longo da vida. Assim. Tem ator que fez peça minha, atriz que fez filme meu, enfim, é uma família. E ficou maravilhoso. Eu não posso falar muitos detalhes, mas sim, eu assisti e ficou maravilhoso. Vai ser um filme. Eu não preciso nem falar, elogiar esse filme, porque, para você ter uma ideia, ele está sendo convidado para todos os festivais. E não é porque ele está sendo convidado porque alguém está fazendo pressão, não, porque os curadores assistem ao filme e querem o filme em seus festivais. Então, a gente vai agora fazer Veneza, né, que é dos 3 principais festivais europeus, Veneza, Berlim e Cannes. Veneza vai ser agora, no começo, na primeira semana de setembro. Em seguida, tem o Festival de Toronto, que também é um dos festivais mais importantes que existem. Depois tem o Festival de San Sebastián. Isso tudo ele foi sendo convidado. E continua sendo convidado. Aí depois ele foi convidado para o Festival de Nova York, que é no começo de setembro, para uma mostra de filmes que já estrearam em festivais. Depois para o festival em Londres, em meados de outubro. E acabei de saber que foi convidado para o Festival de Tóquio. Então, assim, que legal. Você imagina a turnê que vai ser, assim, porque não é uma linha reta, né? Então vai ter que ir para Veneza, depois Toronto, depois San Sebastián, depois Nova York, depois Londres, depois Tóquio. Isso por enquanto, né? Que eu acho que eu já li, assim, que tem gente que acha que vai ser. Claro. Provavelmente vai passar na Mostra de São Paulo também. Que legal, pelo menos a gente consegue assistir, né? Rápido, antes da estreia. Eu acho que sim, eu acho que sim. Então, assim, não sou eu que estou assim, me gabando ou enchendo a bola do Valtinho, não, do Walter Salles. É porque o filme realmente está incrível, está muito emocionante. Muito legal. Agora, o filme tem uma personagem muito impressionante que é a sua mãe, né? Pelo menos eu não vi o filme, li o livro. Eu acho que a sua mãe, desde do momento que ela aparece no livro ali no começo, no momento da interdição dela, e a história que você vai puxando da vida dela, é uma história muito, muito. Como é que foi voltar para essa história da sua mãe, voltar a escrever uma autobiografia tantos anos depois do Feliz Ano Velho? Então, vamos por partes. Eu fui convidado para a Flip de 2014 e o curador, que era o Paulinho Werneck, falou: Nossa, você nunca veio para a Flip antes? Eu falei: Não, nunca fui. Porque, na verdade, eu estou mais dedicado agora ao teatro e, sei lá, não me convidaram e eu não fui. Né? Não vou ficar também agora aqui chorando lágrimas porque eu nunca fui convidado. Aí ele tinha uma mesa sobre os 50 anos da ditadura. Era eu, Bernardo Kucinski, a Lili Schwartz, tinha mais gente, eu não me lembro agora. E foi uma mesa com muito público, foi impressionante. Nós não esperávamos, tinha muito interesse no tema. E por que tinha interesse no tema? Porque nós estávamos vivendo a ressaca do junho de 2013, que foi aquele movimento do Brasil acordou, o gigante acordou, de ter nascido aquele movimento um pouco sem bandeira, ou qualquer um identificava a sua bandeira naquele movimento, e que acabou dando naquele quebra-quebra em Brasília, não o quebra-quebra do 8 de janeiro, mas aquele quebra-quebra que assustou a todo mundo, que eles subiram em cima do Congresso. E tinha manifestações na Paulista, ainda não era fora Dilma, eram manifestações
um pouco sem sentido, contra a corrupção, acho que era um pouco ressaca e indignação pela corrupção da Petrobras. Era uma confusão que estava acontecendo naquele período. E um dos movimentos começou a pedir intervenção militar. Tinha um grupo que ficava acampado em frente à Fiesp, com capacete, roupa de Vestido de guerra, soldadinho. vestido de soldadinho, que falou que só sairia de lá se houvesse um golpe militar. E a gente falou, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Na Flip a gente se perguntou isso. Né? As pessoas não estão lendo na escola, não sabem o que foi o golpe militar. Não... Como é que isso foi tratado para essas novas gerações? Porque a gente achou que estava todo mundo lembrando muito bem da tragédia que foi aquilo, do como dramático foi aquele período, não só violento contra as pessoas, mas foi uma desgraça econômica. O país retrocedeu anos. Foi daí que nasceu a hiperinflação, a dívida externa brasileira. Foi um total descontrole da nossa economia e das instituições. Como é que a gente quer voltar àquilo? Ninguém quer voltar àquilo, né? Censura da imprensa, censura dos discos, dos filmes. E eu pensando naquilo, eu falei, caramba, acho que eu tenho que voltar a escrever sobre aquilo, né? Porque eu achei que as pessoas realmente precisavam de novo serem alertadas. E, ao mesmo tempo, estava sendo entregue o relatório da Comissão da Verdade, em que muitas informações sobre a ditadura, e especialmente sobre a minha família, sobre o caso Rubens Paiva, que foi meu pai que foi desaparecido em 71, e que eu cheguei a pincelar um pouco no meu primeiro livro sobre o meu acidente, chamado Feliz no Velho, mas eu não aprofundei, porque ainda era ditadura, a gente não tinha tanta informação. As informações começaram a aparecer e começaram a esclarecer muitas das questões que a gente tinha dúvida. E, espontaneamente, muitas coisas começaram a vir à tona. Muitos militares começaram a fazer depoimentos sobre o que tinha acontecido. E eu falei, puxa, né? Caiu a ficha. Eu falei, vou voltar àquele tema, mas quem é que realmente é a grande heroína dessa família? Não é o meu pai. O meu pai, ele foi deputado com 34 anos, deputado socialista, do PTB e nacionalista, foi caçado como todo o governo Jango, ele era do governo Jango, foi para o exílio, voltou e foi preso em 71 por ser um homem que trocava informações com a imprensa internacional sobre o que estava acontecendo no Brasil. Ele era uma espécie de conhecido como correio. Então, ele recebia as denúncias de tortura, de prisões e enviava para os jornalistas estrangeiros que eram todos sediados no Rio de Janeiro, onde a gente morava naquela época. Isso era um dos papéis dele. Outro papel era ajudar as pessoas a fugirem do Brasil, já que ele era um empresário agora, ele não se metia mais em política, mas ele tinha experiência com rotas de fuga antes de 64. Mas minha mãe, ela foi presa no doicote com meu pai, ela ficou 12 dias presa, ela foi solta, ela peitou os militares para saber onde é que estava o marido, ela foi a Brasília para fazer denúncias, ela foi à ONU, foi ao Congresso americano, junto com outros ativistas, falar das denúncias dos direitos humanos, ela dava entrevista, ela fez parte da campanha da anistia, ela fez parte da campanha das diretas já, ela fez parte da Constituinte, ela foi, depois que ela ficou viúva, ela se formou em Direito, e ela foi, uma das especialidades dela era Direito Indígena. Ela foi uma das pessoas que responsáveis pelas leis de delimitação de terra indígena, que é algo que ela vinha trabalhando há muito tempo. Junto com as amigas antropólogas, com Ayrton Krenak, que era da União das Nações Indígenas, UNI, e outros indígenas. Então, assim, olhando aquilo, e depois ela foi da Comissão dos Mortos Desaparecidos do governo Fernando Henrique Cardoso, e olhando aquilo, falei, caramba, minha mãe que realmente atravessou todos os processos da ditadura.
Meu pai só pegou ali, né, aquele período sanguinário do governo Médici, mas a minha mãe atravessou tudo, desde do golpe, 74, que ela estava em Brasília com meu pai, Uhum. fomos para a embaixada, ficamos na embaixada da Iugoslávia, não fomos presídio, meu pai voltou, até a redemocratização, até o reconhecimento dos mortos desaparecidos. Então, eu falei, e ao mesmo tempo ela estava desenvolvendo o mal de Alzheimer, doença de Alzheimer, naquele período. Então a gente tinha a Comissão da Verdade, Memória e Verdade, e ela perdendo a memória. Nessa ponte eu falei, nossa, isso dá um livro. Aí eu escrevi o Ainda Estou Aqui. É incrível. Uma coisa que chama atenção justamente é essa, né, de você tratar desse tema que é muito comum hoje, né? Parece que o Alzheimer é uma coisa que cresce a visibilidade dele. Talvez a gente já tivesse antes muitas pessoas com Alzheimer, mas não nomeava. E é uma doença, para quem é ativo e inteligente, profundamente desesperadora, né? E eu acho que, pelo menos a minha experiência com amigos que passaram pela mesma coisa, afeta toda a família, né? É uma coisa que você não consegue passar incólume. E uma coisa que você fala no livro é que, poxa, sua mãe cuidou de você quando você precisou e agora você tinha que cuidar dela, né? Como é que foi essa inversão de papéis para você? Assim, a coisa mais chocante do Alzheimer é que o Alzheimer ele afeta toda a família porque é uma pessoa que começa como você disse, não ler mais, se distanciar das coisas que estão acontecendo, não começa a prestar atenção, pouco a pouco, né, vai consumindo a memória e a capacidade cognitiva de compreensão e, e tem coisas terríveis, porque afeta a família toda, porque é a pessoa especialmente minha mãe, que era advogada, é a pessoa que geria todos os negócios da família, de repente, ela mesma, percebendo o seu problema, pediu para ser interditada judicialmente, e ela já tinha feito interdição judicial como advogada em alguns amigos, ou pais de amigos, e ela mesma sacou que ela precisava ser interditada porque ela poderia cometer algum problema, poderia cometer alguma gafe, né? Alguma gafe econômica. E aí ela me escolheu como curador, nós fomos lá, fizemos ação no Fórum de Justiça e foi muito doloroso, porque de repente eu passei a gerir todos os negócios dela. Teve um período que todas as minhas irmãs moravam fora do Brasil, só eu morava no Brasil. E eu tinha que, assim, desde cuidar de cuidadores, comprar remédio, tinha que ter recibo de tudo, porque você tem que prestar contas. É algo que é um transtorno na vida de uma família. Minha irmã Vera depois acabou vindo para São Paulo também e acabou assumindo grande parte assim do cuidado, né? E realmente, como você disse, naquela época não se falava muito. Eu tinha uma avó que teve uma demência muito parecida, mas não se falava Alzheimer, se falava velhice, tacaquética, Uhum. tacacá. Agora é uma doença que a gente percebe que virou uma epidemia, né? Ninguém sabe se sempre foi ou se está acontecendo alguma coisa com a nossa alimentação, com a nossa medicação que está fazendo com que seja numeroso o caso de pessoas que desenvolvem esse tipo de demência, né? E não só Alzheimer, mas tem o ELA também, que é uma demência terrível, Sim. que, aliás, também tem atacado alguns amigos, né? Perdemos o grande Nilando Beirão com ela, Sim. e a jovem também, garoto jovem. A minha mãe começou com Alzheimer, ela tinha 72, 74 anos, muito, muito cedo. Sim. E assim, é um processo lento, assim, começa primeiro a perder, a ler, tem que ler jornal 3, 4 vezes. Aí um dia dá um ataque de fúria, ela joga fora todos os livros, é triste, e vira uma pessoa inútil mesmo, porque é engraçado. Eu, numa cadeira de rodas,
Eu leio, eu tenho né, uma vida superativa. Eu saio, pego o metrô, pego o ônibus, viajo, dirijo, tenho relações de amizade, tenho uma banda de rock agora, enfim, eu atuo, né? Mas Claro. com Alzheimer você não faz praticamente nada e você esquece de andar e finalmente esquece de comer, né? Realmente é uma doença pesada e nossa família e aí eu resolvi desenvolver esse tema no livro, porque, como você disse, não tinha muita informação. Agora tem bastante informação, mas na época Claro. mas tinha muito pouca informação. Eu lembro até que tem uma parte do livro que eu corrijo o Drauzio Varela, o Dr. Drauzio, que ele fala umas coisas assim, né, que é o nosso grande mestre, né, sabe tudo, né? Sim. Mas ele fala umas coisas que eu, no final do livro, falo, não, 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 isso aqui não. Esse aqui sim, isso aqui não, isso aqui mais ou menos. Foi engraçado isso. Ele nem ficou chateado nem nada. Não, só porque ele é boa gente, né? Ele é O, é louco, né? Porque você também sempre militou em algumas causas, né? Uma delas foi da acessibilidade. Hoje a acessibilidade é uma causa que já não precisa mais ser tratada, ou seja, a gente já conseguiu, pelo menos nas grandes não, cidades brasileiras, não ou você acha que ainda não precisa? existe, Werneck, causa que não deve ser tratada. Nem a gente achava que democracia era uma causa que já era uma unanimidade, né? Não existe, é impossível isso. O mundo ele é surpreendente, o nazismo volta, o fascismo volta, e o desrespeito ao deficiente volta, vira e mexe. Esse governo anterior, por exemplo, começou a retirar alguns direitos dos deficientes, dos portadores de deficiência, né? Não, e a acessibilidade continua, porque, por exemplo, existem leis, mas existe a corrupção, né? Muitas vezes eu vou num local aqui em São Paulo e não tem acesso. E eu fico olhando aquilo e falo assim, puxa, um fiscal foi corrompido aqui, entendeu? Porque Uhum. pela lei é obrigatório ter acesso. É claro que muita coisa melhorou. Os ônibus em São Paulo eles estão adaptados, o metrô tudo adaptado, mas a calçada ainda é um grande problema. Você tem o ônibus, mas você não consegue chegar até a calçada. Eu tenho um amigo meu que ele mora na ele está morando na Inglaterra, agora ele está morando em Barcelona, que são cidades, Londres e Barcelona são cidades planas, exemplares, né, para acessibilidade. Mas ele está vindo para cá com uma cadeira de rodas elétrica, ou digo, motorizada, e ele me perguntou mais ou menos como é que faz. Eu falei, olha, você tem que ser meio guerreiro, meio kamikaze. Às vezes você vai para a calçada, às vezes você vai pela rua. Eu ando muito pela ciclovia, por exemplo, né? Sim. Tendo que enfrentar, às vezes, um motoboy que aparece, uma bicicleta, um ciclista mal educado, os babikers, como a gente chama aqui em São Paulo, né? Aquele biker que acha que é o rei do mundo, patinete elétrico, enfim, é uma zona, né? E aí, eu lembro em Nova York uma vez, eu estava com o sentimento paulistano pô, ciclista pode usar também a ciclofaixa, ciclista não, é cadeirante, né? Pô, uma vez eu vi um nova-iorquino assim, sem a mão no guidão, assim, me xingando, porque eu estava na ciclofaixa. Eu falei, mas não tem, porra, entendeu? Eu tenho direito lá, né? Aí mas assim, é uma luta diária mesmo, e acho que isso continua e não vai parar, não. Então, é uma coisa que agora eu não milito mais como militei de congressos, organizações e tal. Mas agora tem as redes sociais para a gente denunciar, né? Fica Claro. mais. Sou militante do teclado, né? Bom, isso você continua, né? Você continua bastante ativo como militante do teclado em várias Mas frentes, né? cada vez mais saco cheio, porque realmente a rede social virou um terra de ninguém, né? Dá uma coisa desesperadora, né? Especialmente o Twitter, né? O antigo Twitter, o atual X. Sim. Virou assim, um povo tão mal educado, mas tão ignorante. Outro dia eu comparei uma roupa da ginasta olímpica do Egito com os incas venusianos, porque era muito parecido. Ninguém sabe, você sabe quem são os incas venusianos, você é da minha Sim, geração, claro. que era um inimigo do National Kid, que parecia, eles pareciam com uma máscara assim, né?
E a roupa delas, das jogadoras de vôlei egípcias, era idêntica, idêntica. Aí eu falei assim, né, parece os incas venusianos. Nossa, você é um merda. Cada um veste o que quer. Eu não estava criticando, eu estava só fazendo uma referência a algo da cultura pop da nossa infância. Aí se deleta, porque as pessoas não entendem. Então você acha que Não, não e é tudo merece. muito virulento, né? É tudo Tá muito muito violento, virulento. muito violento. É impressionante. Antigamente essa violência era restrita aos chamados haters. Agora a impressão que eu tenho é que o haterismo ele é majoritário nas redes sociais, É. especialmente no Twitter. No Instagram, não sei se é, porque eu também não sou muito do Instagram assim, mas o Twitter virou uma expressão assim do ódio de um pelo outro, né? E a gente falou dessas coisas que voltam, por exemplo, tem uma tese de boa parte das pessoas que militaram ali contra a ditadura militar, de que um dos grandes problemas que a gente tem, a gente viu o Bolsonaro voltar ao poder, por exemplo, porque a gente fez a anistia. A anistia dos militares pelos crimes que eles cometeram durante a ditadura teria sido um erro, ou seja, foi a saída possível naquele momento, mas ela tira dos militares justamente essa responsabilização de uma série de crimes, de tudo isso que você falou, entendeu? De crimes, de entregar o país com uma hiperinflação, da censura toda que foi vivida por todos nós, né? Não só pelo quem é censurado, quem não podia. Eu cresci nos anos 80, as coisas eram mais tranquilas, mas assim, muito filme censurado, né? Eu vi Jerusalém Marie, por exemplo, com bolinha, né? Com Laranja Mecânica com bolinha. Depois teve o videocassete e acabou isso tudo, a gente conseguia ver as coisas como elas eram. Mas o que você acha desse lugar? Assim? Você acha que parte desse revanchismo que veio agora com Bolsonaro e com essa turma que foi da noite de janeiro passa por a gente não ter feito a lição de casa e prendido os militares quando acabou a ditadura? Eu acho que sim, eu acho que ajuda. Eu acho que é um erro brasileiro, não é só de agora, isso vem desde a escravização, né? Quer dizer, teve lá o pacto. Primeiro que a escravização era para ter terminado em 2022, né? Na independência brasileira, né? Estava isso nos projetos, né, dos ingleses e com a corte brasileira. Só que houve um pacto ali, porque o Dom Pedro se sentiu muito enfraquecido e achou melhor fazer a abolição mais tarde, e esse processo se alongou até 88, uma coisa escandalosa, né? E Sim. inclusive, foi uma forma, quase como uma forma da família real brasileira, não vou nem falar portuguesa, se manter no poder graças a essa aliança com o agro, né? É uma coisa muito parecida hoje em dia, né? Que era que o agro e com a mineração, que é quem utilizava a mão de obra escrava, né? E os altos lucros que davam a escravização. Pra você tem uma ideia, quer dizer, tem mais brasileiro que tem mais africano que foi trazido ao Brasil depois que foi proibida o tráfico negreiro, em 1850, do que antes. Quer dizer, então, assim, mesmo proibido o tráfico negreiro, vinham levas e levas e levas de escravizados. É uma vergonha. E isso, quer dizer, é um pouco um sintoma da maldade brasileira, do problema brasileiro, do paradoxo brasileiro, né? Você teve nos Estados Unidos uma guerra civil para liberar a escravização, né? Aqui a gente não teve. Você teve, por exemplo, aqui governos que foram anistiando golpistas, como JK. O JK sofreu 2 tentativas de golpe. Chegou a colocar as pessoas no exílio, né? O general Bournier. E logo depois ele foi caçado pelos militares, foi preso pelos militares pelo próprio general Bournier, brigadeiro Bournier, né?
O Lacerda também tentou dar um golpe, enfim. O JK anistiou e sofreu com isso. Então, na história, se via que não se deve anistiar, não se pode anistiar, tem que punir, tem que proibir, né, que isso volte a acontecer. Está acontecendo de novo, viu, Werneck? Você sabe que eu até mesmo ontem eu tuitei isso, falei, onde é que está a prisão dos verdadeiros mandantes da tentativa de golpe de 2022, 2023? Golpe militar, né? Uma tentativa de golpe militar. Quer dizer, Jair Bolsonaro, General Heleno, Almirante Garnier, Braga Neto, todos aqueles caras que realmente estavam no topo do comando do golpe. Prenderam os subalternos, né? O Cid, agora o diretor da PF ali. Diretor da PF e tal. Mas quem é que vai. E os comandantes? E o comando? E isso vai começar a pouco sendo esquecido. Já estava falando de uma anistia do Bolsonaro, o cara tentou um golpe de Estado. Sim. Aí os bolsonaristas falam assim, poxa, mas ele tentou, ele não conseguiu. Aí quase que eu falo assim, então o Adélio deveria ser perdoado, porque ele tentou, não conseguiu, né? Assim, então, né? Tentativa de homicídio não é culpabilizado. E aí eu acho que está demorando demais. E aí esse pacto, né? Esse pacto fica invisível entre as forças conservadoras, entre o agro, entre, né, o comando da economia, entre militares. Fica essa coisa invisível que domina o país há 500 anos. Né? Eu acho que está se repetindo. Então, sim, claro que se não tivesse tido aquele perdão na anistia, lá em 77, 78, 79, o Brasil seria outro. Inclusive, talvez a forma como a PM aborda as pessoas na rua, a tortura, não teria essa epidemia que existe hoje. Ela seria algo mais assustadora, né? Enfim, eu acho que essa é a minha opinião. Agora, se você olhar a Argentina, por exemplo, um exemplo é que muito dificilmente a ditadura volta lá. Existe um Milei maluco lá que quer fazer uma revolução na economia, mas nem se compara com o que foi aqui a tentativa de golpe, né? Não. Inclusive tem um episódio do Bolsonaro antes dele virar esse personagem que todo mundo conhece e tal, com o busto do seu pai lá em Brasília, né? Na inauguração do busto do seu pai. Como é que é essa história? Eu não estava lá, mas a gente não sabia que era Bolsonaro ainda, né? A minha família estava sendo homenageada nos 40 anos, 50 anos do golpe de 64. Aí fizeram um busto do meu pai lá, que foi deputado federal, né? Era um colega deles lá, né? E aí esse Bolsonaro, que era uma pessoa que ninguém conhecia direito, passou comunista, vagabundo, e cuspia no busto, né? Só anos depois que caiu a ficha de quem era aquele cara. Ninguém conhecia ele, né? E aí o meu sobrinho que lembrou. Que fez associações, né? E aí, aí eu dei um Google, eu vi que desde os longos tempos do primeiro mandato de Bolsonaro, ele tem uma certa birra com meu pai. Ele achava que meu pai era guerrilheiro, ajudava na marca, tal, uma coisa muito da loucura da cabeça dele, entendeu? Sim, é alucinante, né? Que essas pessoas tenham chegado ao poder e possam voltar, né? Porque a gente não tem. Essa bomba não foi desarmada na sociedade hoje em dia, né? Pelo contrário, a gente está vendo agora nas eleições municipais, essa extrema-direita está ainda muito forte em uma série de candidatos, né? Eu tenho um pouco de receio de para onde a gente vai com uma sociedade tão polarizada, assim. Te preocupa essa questão da polarização hoje? Eu acho que me preocupa porque essa polarização é muito burra, né? Ela é muito. Toda polarização é burra, né? Existe, já diria Marx, né? Existe a tese, a antítese e a síntese, né?
E a síntese é aquele que é o acordo, é o bom senso, é o nem para lá nem para cá, é o meio termo, né? E eu acho que no Brasil não tem mais meio termo, né? Não tem mais ou você é ou você não é. Se você fala uma coisa, então você é outra coisa, não é? As pessoas estão com uma dificuldade muito grande de compreensão da realidade, de compreensão de texto, principalmente, de compreensão dos É, fatos da história. Inclusive, nós estamos falando da Inquisição da direita, né? Mas tem a Inquisição também da extrema esquerda, que hoje em dia que cancela pessoas muito injustamente, porque a pessoa falou um termo que algumas pessoas consideraram ofensivo, e às vezes nem é ofensivo, né? às vezes é falta de interpretação de texto mesmo, né? Falta leitura. Total falta de interpretação de texto. E às vezes de conhecimento, né? Eu lembro assim, por exemplo, que com todo o respeito que eu tenho, a ministra Marielle, a ministra Franco, né? A irmã da Marielle, que Aniele. ela falou que a Aniele, que ela falou, o buraco negro é um termo racista. Que eu tenho amigos meus físicos que ficaram indignados, falaram assim, mas por que o buraco negro é racista? O buraco negro é um evento astronômico fabuloso, pensado pelo Einstein, provado pelo consultor da bomba atômica lá, o Oppenheimer. Oppenheimer, e ao mesmo tempo ele é um objeto que ele emite luz. Não é que ele é escuro, ele absorve as luzes das estrelas para emitir tudo num jato de luz. Então, assim, como é que você pode chamar uma coisa que emite luz, emite cores de racista, né? Aí você fala, a pessoa que entendeu por que chamar buraco negro de racista, né? E daí há muitas outras expressões que os historiadores, os gramáticos têm que falar, não, veja bem, não é isso, né? A própria na telha, por exemplo, né? Nas coxas, né? A coisa é feita nas coxas. Porque as escravizadas faziam telhas nas coxas. Não faziam telha nas coxas. A coxa é desse tamanho. Não existe telha desse tamanho. Faziam telhas em troncos. Né? Quem inventou essa história, né? E por aí vai, né? Assim, E aí vai virando verdade também, né? Porque vai não tem virando muito verdade. Então, aquele hábito que a gente tem de checar, não é para com todo mundo, né? pois é, e isso assim, eu como escritor e como jornalista, a gente sofre muito por conta disso, porque a gente escreve com muito cuidado, mas muitas vezes a gente é muito mal compreendido, né? E aí vai ser uma guerra eterna, porque eu falava antigamente, né? Olha, escolhem bem seus inimigos. Eu sou aliado, eu não sou inimigo. Inimigos são aqueles fascistas que estão subindo ali a Faria Lima, né? Você vai me cancelar, não é melhor cancelar e atacar aquelas pessoas lá? Aí não, deram nisso, né? Atacaram pessoas que muitas vezes não mereceram serem atacadas. Eu acho muito importante o discurso, a letralização, né, racial. Eu acho muito, não se deve fazer piada, eu acho isso fundamental. Eu não faço mais piada e me indigno quando alguém faz piada homofóbica, racista. Piada de deficiente não me ofende, eu até dou risada, assim, mas Mas poderia ofender outra ou pessoa. deficiência, poderia. É, mas é, uh, mas é, mas eu acho que às vezes passa do ponto, né? E é um fruto da bipolarização, com certeza. E essa coisa pendular também, né? Que eu acho que toda nova ideia, ela vai testando o seu limite num extremo até que ela se acomode com a síntese, né? É. Com o meio termo, que Claro, né? também, na Porque tá democracia piorando, liberal né? é isso, né? A democracia liberal é feita de acordos, né? Eu A sei que. gente... Desculpa, eu te interrompi, desculpa. Não, pode falar. Não, eu te interrompi bem no meio do seu raciocínio, mil perdões. Não, mas era esse, de que a gente chega em acordos com a democracia liberal, ou seja, a coisa mais importante para quando a gente quer
discutir assuntos, a gente quer discutir ideias que não são unânimes, é encontrar um meio termo. É encontrar onde a gente pode conviver dentro do mesmo espaço que a gente vai ter que conviver, até onde isso me ofende, isso não me ofende, até onde você pode ser compreensivo com a minha dor, entendeu? Ou com a minha angústia, e chegar. E política é isso, né? A gente fazer política basicamente é isso, é você chegar a um meio termo. Se você fica nos extremos, você produz só ditaduras, né? Você produz só esses lugares autocráticos, que a mim, pelo menos, me parece pouco interessante viver num lugar autocrático, né? Seja a Venezuela, seja a Nicarágua, seja o Brasil de Bolsonaro, assim. Certo. Seja a China, seja Seja a China, exatamente. Rússia. Rússia. Infelizmente não faltam exemplos, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que chegar um pouco nesse meio termo. Eu estava defendendo o meio termo, basicamente. E eu queria saber um pouco desse seu eu roqueiro mais velho. Como é que é ter uma banda com 65 anos? A casualidade é que baixou e me fez voltar a fazer música. Eu era músico até os 20 anos de idade, tocava violão, compunha, toquei em festivais, fazia letras, tocava tudo. Era um ótimo violonista, tocava Villa-Lobos, tocava toda Tropicália, Stones, enfim. Tinha umas 3 bandas, dava shows na ECA, na TV Cultura. Aí eu sofri um acidente, foi um grande pesar, com grande pesar, eu descobri que eu não conseguia mais tocar violão, meus dedos não tinham mais a habilidade de antes. E eu acabei, né, só tendo uma relação de música de fã, de ter amigos que compunham e participar da cena e fazer algumas letras para algumas bandas e para alguns músicos que me pediam assim, mas nunca foi uma especialidade. Eu acabei me dedicando mais ao teatro e à literatura. Um dia a minha irmã me mandou de presente para o meu filho mais novo uma gaita de brinquedo. E quando meu filho falou: "O que é isso, pai?" Eu falei: "Isso aqui é uma gaita." Ó. E eu, quando eu vi, eu estava tocando a gaita. E de Olha, repente toda a teoria surgiu assim, lá do fundo do inconsciente. E eu comecei a ver, eu comecei a tocar. E de brincadeira eu comecei. Aí eu falei: "Poxa, mas essa gaita eu vou contar um pouco, comprar uma gaita melhor." Eu fui até o Doro, cheguei numa loja, falei: queria uma gaita, por favor. Uma gaita, uma gaita é o quê? Em dó, sabe? Não, não é em dó, né? Uma gaita em dó. Aí eu vim para casa e comecei a tocar junto com os videoclipes. Aí eu comecei a fazer umas aulas YouTube, né? Aí eu entrei num uhum. curso online com uma das melhores gaitistas que existe e comecei a me aprofundar. E eu contei para os amigos que começaram a me chamar para dar canja em gaita. Comecei a dar canja em gaita e comecei a me aprimorar. Até ter um professor particular e começar realmente a entrar no mundo da gaita, da harmônica. Aí o meu melhor amigo, exatamente quem tocava comigo nos anos 70, 80, ele também está meio aposentado, assim, ele falou: "Pô, vamos fazer um som um dia." E a gente sentou junto, começamos a tocar e deu a ideia de fazer uma banda em que a gente explicasse as letras das músicas, porque, por exemplo, o Bob Dylan tinha acabado de ganhar o prêmio Nobel, mas ninguém nunca parou para Uhum. ler a letra do Bob Dylan e entender, porque o Bob Dylan, aliás, ele tem uma frase que é assim, que as letras de música não passam pelo racional, mas pelo místico, né? O Bob Dylan Sim. disse que o livro preferido dele era a Bíblia. E se você ler as letras do Bob Dylan, são todas elas muito místicas. E meu amigo achou: "Pô, vamos então pegar grandes letristas e fazer uma espécie de um speak word, quer dizer, a gente canta e Sim. declama, toca, canta e declama." Aí montamos uma banda, aí a banda está tocando aí, chama Lost in Translation, Marcelo Lost in Translation, e aí Uhum. a gente toca músicas do Bob Dylan, Pat Smith, Nina Simone,
Até da Billie Eilish a gente toca, que é uma grande letrista, por sinal. Não era o irmão dela, né? Lou Reed, Johnny Cash, Neil Young, um monte, Leonard Cohen, caras que realmente escreveram letras que foram marcantes e que tem muita simbologia por trás, né? Tem uma letra do Johnny Cash, por exemplo, que é baseada num livro religioso. Tem uma letra do Lou Reed, que é do Chris Christopherson, que escreveu a música para que era amigo do Bob Dylan, inclusive. Fez uma música para Janis Joplin, que é uma música gay escrita em 1968, que aliás foi feita originalmente para Cher, depois que a Janis gravou. E aí você começa a pesquisar, a estudar. Tem uma música, por exemplo, aí eu declamo um poema do Jim Morrison, que era um bom poeta, ótimo poeta. E um poema que ele falava assim, carro azul, blue cars. Eu consigo desviar blue cars. Eu consigo desviar carros azuis, mas por que ele está desviando carros azuis? O que tem a ver o carro azul? Por que o carro azul e não verde? Aí eu lembrei que na LAPD, né, que é a polícia de Los Angeles, os carros são azuis e brancos. E aí você faz aquela referência ao Capital Inicial, que tem a música Veraneio Vascaína, que a veraneia era toda preta com uma faixa branca, que era o carro de polícia. Então você faz essas referências e fala, não, peraí, ele não está se desviando de carros azuis e brancos, ele está se desviando de camburões, né? Carros de polícia. E, enfim, aí você começa a entrar no universo da tradução de letras de música, que muitas vezes são feitas e compostas para poder encaixar na boca, né? Que é fascinante. E o mais fascinante deles é o Bob Dylan. O Bob Dylan é absurdo. Tentar traduzir Bob Dylan é um grande desafio, assim. E estou apaixonado, a gente está tocando aí direto. Então, fizemos um show ontem. Legal. E vamos expandir esse projeto para casas noturnas maiores, assim, porque... Onde vocês têm tocado? A gente já tocou no Cemitério do Automóvel, no RIA, no Exit. E agora a gente vai começar a alçar voos mais longos. Muito legal, muito legal. E eu estava lendo uma entrevista que você deu para Nina Lemos faz um tempão. Eu tenho que buscar meus filhos na escola. Bom. Na escola. Vou fazer uma bom. última pergunta, que ele sai às 7h30, são 7h02 já. 17h02. Tá bom. Vamos fazer a última pergunta, então, sobre filhos. Desculpa, tá bom? Não, imagina. Que era justamente isso. Eu estava lendo uma entrevista sua na TPM 2011 com a Nina Lemos, e aí ela perguntava para você, poxa, você tem medo de envelhecer? E você falava, não, inclusive eu tô com 50 anos, estou no auge da minha idade, ainda quero ter filhos, etc. E você foi ter filhos depois dos 50, né? Como é que foi essa experiência? É maravilhoso, né? É um renascimento. Na verdade, assim, a minha primeira mulher, a Adriana, a gente não teve filhos. Teria que ter tido filhos naquela época, assim, que nós tínhamos 30 anos e todos os amigos tendo filho e tal, mas a gente não teve. Foi, sei lá, a dinâmica do casal ali não permitiu. E aí fiquei muito tempo na noite, rodando para lá e para cá, nunca parei para pensar. Quando, nessa entrevista com a Nina, por exemplo, eu estava namorando, inclusive com a mãe dos meus filhos. E aí, 2011, você falou, né? E acho que aí ali tinha um projeto ali. Ela também topava, eu topava, a gente foi indo, e aí nasceu um e depois nasceu outro. É um barato, 2 moleques que tomam a minha vida de uma forma assim, avassaladora, assim, por completo. Assim, eu estou apaixonado por eles. E é fascinante ter um filho. É muito complicado ter um filho nos dias de hoje, né? Especialmente, primeiro, porque a gente passou pela pandemia, que foi terrível para as crianças. Depois que tem esse mundo violento e impaciente, né? Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, eu morava no Rio de Janeiro, eu ia de ônibus sozinho para a escola.
ônibus de linha mesmo. Era aquele mesmo ônibus daquele documentário 174, né? Pegava aquele ônibus lá, era Leblon, Jardim Botânico, né? Pegava aquele ônibus lá. E meus amigos, todo mundo ia de ônibus. No Rio de Janeiro, todo mundo ia de ônibus para a escola. Ninguém ia de van, carro blindado. Era outra época, né? E agora a gente está nesse mundo um pouco diferente. Tem o mal das redes sociais, né? Que todo mundo se assusta e que a gente não conseguiu se livrar dele porque ele foi muito importante na pandemia, né? As crianças passaram a fazer aulas por iPad, computador, laptop, celular, tudo aquilo que a gente proibia, né? E aí depois para desmamar desses vícios, né? E é muito instigante, porque eles sabem que é na infância que eles conseguem captar as crianças para serem escravizadas pro resto da vida, né? Se você olhar toda a indústria dos aplicativos, né? Tudo muito infantilizado, né? É tudo bonequinhos, né? O boneco do Twitter era um passarinho, o do Waze é uma nuvenzinha, é tudo, né? Tudo fascinante. Tanto que o bebê já está lá, né? Clicando no celular. Então, assim, ao mesmo tempo que é fascinante para mim, como homem de 50, 60 anos, é terrível no mundo de hoje você pensar que vai vir por aí, né? Mas estamos tentando proteger essas crianças aí do inferno que está em torno. E tem a questão climática, que é muito mais grave, né? Com certeza. Tá Mas bom, aí é para uma outra conversa, né? Você conhece o Meio, mas você conhece o site do Meio? Então, devia conhecer. Criamos um site diferente de todos os sites de notícias com os quais você está acostumado. Uma timeline limpa, sem pop-ups, banners ou vídeos pulando na sua frente. Não precisa nem de login e senha para entrar, basta colocar e validar o seu e-mail. Todo o conteúdo da newsletter de hoje e algumas notas quentes que só sairão amanhã. O melhor lugar para encontrar nossos programas em vídeos e podcasts. Um site pensado para você poupar tempo e focar no que importa. Se informar melhor. Acesse o nosso site